Primeiro, imbróglio esportes da sorte, que consequentemente respinga no Palmeiras no futebol feminino. E a postura da presidente Leila e do marketing do Palmeiras dando uma segurada com as bets. Segundo, crescimento estrondoso da torcida do Palmeiras nas redes sociais. Vamos falar sobre isso. E terceiro, vocês têm noção de qual vai ser o banco de reserva do Palmeiras no jogo contra o Criciúma? Tem uma mudança em curso que a gente vai falar sobre isso no tema de hoje para achar o Diego, porque o X caiu. Então vamos lá. Como é que é? Para te achar, Diegão, vamos lá. Ó, tá aqui embaixo, ó, tanto no Insta quanto no Threads, que eles são interligados, né? A minha arroba, que não é arroba nessa rede, é Diego underline Iwata. A gente fala underline, eu fui professor de inglês, eu sou meio chato com isso, viu, Márcio? Então o certo seria underscore, porque underline é só se tem uma letra em cima. Mas como todo mundo fala underline, então ó, Diego underline Iwata, eu já tô lá com alguns seguidores, mais ou menos uns 1.800. Mas começou do zero, né? Eu já tinha um número 10 vezes maior que isso ali no Twitter, no X. Eu gostaria muito que voltasse, entendo o porquê da suspensão, mas vamos lá, vamos começar que o papai precisa de audiência para comprar o leite do Pedrinho. Então, entrem lá pra gente, deem os cliques e vamos que vamos. E cadê o pianista? O pianista tá na escola Ah, pô, bonitinho, ele tem que tá na gravar esse escola. quadro no sábado, ele tem que estar aqui. Vamos combinar um sábado ainda, a gente Vamos. grava, tá? Foi a festinha de aniversário dele Eu vi. foi Parabéns. foi muito legal. Bom, vamos nessa. Bom, explodimos hoje de manhã uma investigação aí, tal, biriri, bororó, que envolve Esportes da Sorte, que é o novo patrocinador do Corinthians e que patrocina também outros clubes, Grêmio, Atlético, Ceará, um monte de clube. E o Palmeiras soube que ficou surpreso com a informação, não vai se pronunciar oficialmente, mas o departamento jurídico já está analisando. É, o Para mim, Diego, feminino também, depois. né? No Talvez fim, tenha. Pode ter até espectador aqui que não saiba, né? Que muita gente não acompanha o feminino. A camisa do feminino isso, no Master traz esporte da sorte, não traz Crefisa. exato, exato, é isso aí. E, aliás, o Esporte da Sorte ia vir forte para patrocinar o Palmeiras, né, a camisa do masculino, e aí aconteceu deu uma estremecida e eles foram para o Corinthians. Bom, isso não vem ao caso. O que vem ao caso é que a gente está vivendo uma peneira. Os caras estão peneirando as bets para ver qual delas aqui tem realmente condições de ficar, pagar os impostos, fazer entrar na nova legislação. Tem uma nova legislação aí sendo colocada, e eu nem tenho juízo de valor sobre a investigação, não é esse o tema. Meu tema é qual deveria ser o comportamento do Palmeiras neste momento. Para mim, tem dois caminhos após a análise do jurídico. O primeiro é o mais fácil. Olha, vamos esperar para concluir as investigações. O contrato termina em dezembro. Não vai terminar em dezembro, né? Nós estamos em setembro, esse tipo de investigação vai longe. E o segundo, que é o que eu faria, chamaria lá o representante da empresa e falar: olha, enquanto a Esportes da Sorte estiver envolvida nessa questão, o patrocínio está encerrado. Depois podemos voltar a conversar depois do final da, da investigação, enfim, porque isso é uma investigação, né? Não se trata de condenar ninguém antes da hora. Agora, imagino que isso deve ter algum escape de contrato, deve ter alguma cláusula aí que talvez Sim, possa até suspender o contrato, falar, ó, vamos esperar, sim. vamos tirar o patrocínio, depois a gente volta a conversar. Essa é a minha ideia. Qual é a sua a respeito do tema, Diego? Olha, eu conversei com algumas fontes do Palmeiras já sobre a questão de patrocínio, né? E até conversei com uma fonte bem alta lá do Palmeiras, do marketing, falando justamente sobre a sucessão de patrocínio, né? Até trouxe aquela nota que a Trivela publicou um tempo atrás, dizendo que vai ser uma concorrência corporativa, com base nessa conversa que eu tive. E aí, claro que eu abordei as bets, né? Nesse sentido, porque o Palmeiras tem mais dois clubes que não tem bets na camisa. Os demais todos têm bets na camisa. E como é que era a visão do Palmeiras em relação às bets? Claro, foi antes desse escândalo, né? Mas o que ouvi na época é que as bets não eram, obviamente, não eram descartadas de modo algum, e que havia já a ideia de fazer essa separação do joio e do trigo para saber quais são as mais seguras, quais são as mais
vamos dizer assim, mais confiáveis. Mas o ponto é que todas as bets são empresas sem lastro no sentido de tempo de existência. Todas existem há pouco tempo, né? Porque foi no governo Temer que houve essa legislação para que houvesse a abertura, essa mudança na legislação, para que houvesse essa abertura das entradas das bets no mercado brasileiro. Então, toda empresa ela tem um pouco lastro em termos de existência para você saber a consistência, né, dela como futuro patrocinador. Essa é uma das teclas que quem defende a Crefisa defende muito, porque a Crefisa é uma empresa muito sólida, é uma empresa muito antiga, é uma empresa que você sabe quem são os donos, até porque ela é presidente do Palmeiras. Então, é uma empresa que não vai dar um calote, que não vai sumir, que não vai acabar numa investigação, até segunda ordem. É mais difícil que aconteça. Já as bets, não, todas são muito jovens, então elas estão sujeitas a isso, né? O Palmeiras teve, de fato, a Esportes da Sorte como uma das empresas que pleiteava entrar no clube, mas entrou no Corinthians. E o Corinthians, que está no meio desse rolo todo, como é que fica o Corinthians agora? Eles vão receber, não vão receber? Lembrando que o Corinthians teve vai de bet na camisa até outro dia, e a vai de bet rompeu com o Corinthians por conta de corrupção interna do Corinthians, na visão deles. Então, quer dizer, que essa história das bets é uma bolha que vai estourar, isso é óbvio, porque está virando problema, inclusive, de saúde, né? Porque a aposta é um vício como qualquer outro, né? E as pessoas. E você perder dinheiro é uma loucura, né? Eu estava ouvindo outro dia um podcast que é bem famoso até, que é o. Eu esqueci o nome do podcast, mas o quadro chama Picolé de Limão. É da Déia Freitas, que é uma podcast bem conhecida. Ela lê histórias reais de pessoas que mandam, né? Ela contou a história de uma moça que ela ficou viciada em bets e ela gastou, assim, ela não tinha mais salário, não tinha mais cheque especial, não tinha mais cartão de crédito. O pai dela pegou um empréstimo para ela quitar as dívidas, ela apostou o dinheiro e perdeu também, e ela foi internada. Ela foi internada numa clínica para viciados, né? Então é um problema. Então essa bolha vai estourar em um dado momento, porque é uma coisa muito complicada de se lidar, né? E o que eu sei também é que o Palmeiras já tinha isso em mente, de procurar trabalhar com empresas de outros ramos, e bancos em especial, né? Bancos digitais e bancos tradicionais são o alvo principal. Não por acaso, a Leila é do mercado bancário e o Everaldo Coelho, que é o diretor de marketing, vem do mercado bancário, ou seja, contatos nessa área não faltam para o marketing do Palmeiras, né? E vamos ver o que vai acontecer. Como você disse, Massa, é cedo para você tomar qualquer tipo de conclusão, mas uma influencer muito influente, que é a doutora Deolane Bezerra, né, ela foi presa, ela já está presa, né, por conta de questão de lavagem de dinheiro, envolvimento com esse caso. Então, assim, existe algo sendo investigado a fundo pela Polícia Federal, senão ela não estaria presa. Se não tivesse o mínimo de lastro, né? Eu estou usando bastante a palavra lastro, né? Mas eles não tivessem mínimo de indício, se não houvesse o mínimo de indícios, não haveria as prisões, né? Então vamos ver o que vai acontecer, mas mexe diretamente com o futuro do Palmeiras, né, Márcio? A linguagem policial, para mim, é mais suave. Sim, você tem. Isso, eu tenho alguma experiência nisso. Quando você prende alguém, a não ser em casos de exceção, de ditadura e tal, mas via de regra, você tem ali provas circunstanciais, provas materiais, e aí gravações, sigilo quebrado, sigilo fiscal, bancário, e aí você vai para justificar a prisão. Então, esses indícios estão aí, né? Para que agora prova mesmo só depois de transitado e julgado o processo. Até lá tem esse cuidado que eu tenho que ter e a gente vai ter, né? De que são pessoas investigadas, presas, sim, né? Com indícios fortíssimos de lavagem de dinheiro e outros crimes. Mas, enfim, é bom que depure a Bet. Eu tenho uma visão muito particular sobre isso, cara. O jogo sempre existiu, do bicho, da Loteria Federal, não sei o quê. O que precisa ter é regulação. E as pessoas precisam ter discernimento. Em algum momento, o Brasil vai ter que conviver com discernimento das pessoas. Porque não é possível ter um governo que é o pai. É o pai, não pode isso, não pode aquilo. Não é possível. As pessoas têm que ter discernimento. Eu falo com tranquilidade
que nesse canal talvez seja o único canal virgem do planeta que não tem nenhuma bet, É né? verdade. Então, é com tranquilidade que eu falo. As pessoas têm que ter discernimento para comer muito, comer pouco, fumar muito, fumar pouco, não fumar, beber muito, beber pouco, não beber, né? Jogar muito, jogar pouco, não jogar. Cara, não dá. Aí também é uma coisa que, se regulamentado dentro da lei, vamos seguir. Meu querido, olha o que saiu publicado na a publicação Ranking Digital dos Clubes Brasileiros, publicado ontem, Ibope, pesquisa feita pelo Ibope Repucom. Estou aqui, ó, tem aqui a data aqui em cima, 3 de setembro de 2024, e a manchete é a seguinte, vou ler para você. Palmeiras desbanca, entre aspas, São Paulo e ocupa a terceira posição no ranking digital dos clubes nas mídias sociais. O Palmeiras conquistou a posição do ranking geral dos clubes brasileiros, a terceira posição do ranking geral dos clubes brasileiros. Então, esse ranking, no que diz respeito ao Palmeiras, eu vou ler aqui para você, Diego. O Palmeiras somou 423 mil novas inscrições no total de seus perfis no último mês e chegou à terceira posição no ranking digital. O Clube desbancou o São Paulo, que ocupou a terceira posição no ranking geral durante toda a série histórica do estudo, que começou em julho de 2016. Já são 8 anos que o estudo está sendo feito. O ganho de posições entre os 5 maiores clubes do ranking é algo raro, o que torna a conquista do Palmeiras muito relevante. Esse resultado se deve ao desempenho do clube no ganho de novos seguidores desde janeiro de 24, especialmente no TikTok. Guardem isso, no TikTok. O total de novas inscrições no Alviverde nos últimos meses, 423 mil, 71%, ou seja, 300 mil vieram do perfil oficial do clube no TikTok, plataforma na qual o Palmeiras detém a segunda maior conta do país entre os clubes de futebol, atrás apenas do Flamengo. Então, é maior até que a do Corinthians. Cara, isso tem um. Tá aqui a tabelinha, eu vou deixar a tabelinha na tela para quem quiser ver aí. Tá aí a tabelinha: Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco e tal. Por que que eu estou trazendo essa questão aqui para a gente conversar? O TikTok é uma rede social dos jovens, né? Não é possível que aconteça o fenômeno do crescimento da torcida para todos os clubes que ganham muito em 10 anos e só no Palmeiras é que a coisa não acontece, né? Então, eu não sei se você percebe ou sente isso, mas já dá para perceber um crescimento da torcida do Palmeiras no Brasil inteiro. Queria te ouvir sobre o tema. Nos anos 90, né, que foi quando eu fui criança, nasci em 80, mas 90 ali, fiz 10 anos e comecei a entender o mundo, né? Era comum na clássica, na sala de aula, você ter muito mais São Paulinos do que palmeirenses, um número absurdamente, e esses São Paulinos muitas vezes eram filhos de palmeirenses, né? Que adotavam o Palmeiras. O fenômeno está se revertendo. Eu moro numa cidade com influência italiana muito grande, então aqui o Palmeiras predomina, eu acho que inclusive deve ser superior à torcida do Corinthians aqui na cidade. Mas na escolinha do meu filho, tem o dia da camisa de futebol. Você vê muitas crianças, a maior parte com camisa do Palmeiras, mas a maior parte, assim, 6 de 10, 7 de 10. É um negócio realmente absurdo. E se você der uma volta na cidade também. Esse é um microcosmo, né? Mas por que eu trouxe isso? Porque é o que o Massa colocou. O jovem, ele escolhe o time que está ganhando. O Santos teve um micro boom na época do Neymar e na época de Diego e Robinho também. Durou pouco e o Santos é um fenômeno muito mais regional, né? Agora, o Palmeiras é uma torcida muito mais nacional e tende a crescer. E o TikTok é um indicativo disso, né? O TikTok é a rede que é a maior audiência, o jovem usa o TikTok para tudo, né? Inclusive, outro dia saiu uma pesquisa de mercado também que o jovem, tem muito jovem que nunca usou o Google para pesquisar. Ele vai no TikTok pesquisar qualquer coisa que ele precisa, porque vai ter um vídeo de alguém explicando o que ele quer saber. Isso vai de restaurante para eu levar a minha namorada no Dia dos Namorados, a história, o que foi a batalha de Waterloo, sei lá, qualquer coisa. Você tem um vídeo no TikTok para te explicar. Então o fato do Palmeiras estar muito forte lá é muito interessante porque dá uma sensação de rejuvenescimento e de continuidade, né? Porque vai acontecer.
é bacana também, Massa, coisa que a gente conversou aqui nos bastidores antes de começar, né? O X está ali, porque o X acabou no começo de setembro. Mas o Palmeiras sofre Aqui. uma influência menor que o X do que o Flamengo, por exemplo, né? Porque dessa Sim. população aí, o Palmeiras era 3,8, não é? E o Flamengo são 10 milhões, não é 3,8, isso? 10, isso. Então, quer dizer, a hora que subtrair o X da conta, o Palmeiras talvez continue na terceira posição, mas tende É a ter isso. uma diferença menor, né? Basta pensar que o Agora, Flamengo vai perder 7 milhões a mais que o Palmeiras. sim, alguém de outro clube que vai ver isso e vai falar assim, mas isso não reflete o tamanho da torcida. Não, Reflete. calma, Cara, não é diretamente proporcional, mas reflete crescimento, não, certo? cara, e vou ser bem sincero, eu não tenho essa pira de torcida ser grande do Palmeiras. Eu não tô É, preocupado isso. com isso. Para mim, assim, o Flamengo, o Palmeiras nunca vai passar o Flamengo, nunca vai passar o Corinthians. O importante para mim é que o Palmeiras tenha uma massa de torcedores que seja relevante e que consuma de modo relevante. O ticket médio do torcedor palmeirense é mais alto que o torcedor do Corinthians. Isso por pesquisa, isso Perfeito. comprova. É, Sócio isso. torcedor do Palmeiras é o maior do Brasil. Isso que importa. O PVC, na época que eu trabalhei com ele na Folha, a gente conversava um pouquinho sobre isso, ele falava, cara, essas pesquisas aí de 14 milhões do Flamengo não dizem nada se isso não converte. Se isso não está Claro, convertendo, claro, claro. então, sabe, o mais importante é isso, é você. Qual que é a taxa de conversão disso aí? E a taxa de conversão do Então, palmeirense é altíssima. O é palmeirense engaja claro. muito em conteúdo, o palmeirense, enfim, consome muito, o palmeirense tem o sócio torcedor. Então, é óbvio que quanto maior, melhor, mas eu, particularmente, não tenho essa pira de ficar passando no São Paulo. Eu quero saber o que é, entendeu? Porque não é concurso de popularidade. Se fosse concurso de popularidade, não precisava entrar em campo, porque o Flamengo tem a soma do terceiro, do quarto, do quinto e do sexto. Então não precisava ter campeonato. Não, E o isso é né? claro, mas sabe o que eu acho muito importante? É que quanto maior a cesta, mais ovos Sim, cabem, entendeu? claro, Então, na sem hora de dúvida. negociar patrocínio, na hora de você buscar Mas investir, é nisso que eu me entendeu? pego. Para isso eu acho Mas fundamental. você aumentar o seu teto significa que se você trabalhar bem, o engajamento sobe um pouco também, e aí as coisas funcionam melhor, entendeu? Agora, você palmeirense que está nos assistindo aqui, eu tenho certeza absoluta que você já entrou em discussão com um corintiano ou com um rubro-negro em que o argumento deles é a maior torcida do estado, a maior torcida do Brasil. E, cara, isso não diz pouco para mim. O que diz mais é a questão da cesta, como o Massa colocou, né? Então, uma resposta muito boa que o Alex Sabino, que é jornalista também e torcedor do Santos, falava é assim, mas não é concurso de popularidade, não ganha por votos. Então, futebol é no campo, né? Mas, claro, tem o impacto, sem dúvida tem o impacto. E nisso o Palmeiras está indo muito bem, o Avante é a prova disso, né, Massa? Sem dúvida nenhuma, meu caro. Bom, é o seguinte, eu vou deixar o link para vocês da reportagem, vocês podem seguir lá, acompanhar. Diego, para te seguir no Instagram, como é que faz? Como é o nome da nova rede aí? Instagram e no Threads é a mesma Aí, ó. identidade, né? Eu não vou falar Threads, que o professor de Hum, inglês que ainda habita em mim gostaria de falar, mas na linguagem normal é Threads mesmo, é Diego underscore ou underline Iwata, Diego underline Iwata. Tô lá beleza. já. A ideia é replicar o perfil Diego Marada do Twitter, onde a gente já tinha ali quase 20 mil seguidores, e agora começando ali, né? Chegando em 2.000 e vamos crescer e trazer as informações para você que a gente já trazia na Trivela e não só na Trivela também, né? Nas conversas aqui com a gente no canal do Massa. Beleza. E você também pode participar da nossa vaquinha coletiva que sustenta o nosso trabalho. O link está aqui na descrição. Você pode receber o MM no seu celular. Basta você escolher a forma que você quer participar. Deixa o like, se inscreve, compartilha o conteúdo. Deixa a sua opinião sobre esse levantamento da torcida do Palmeiras no mundo digital. Bora para o nosso último tema que eu prometi, possivelmente, é possível que tenhamos no banco de reservas contra o Criciúma Rafael Veiga, José Rafael, Dudu, Marcos Rocha, Menino, Rony. Aí eu tenho uma dúvida se um dos zagueiros não senta no banco também para a volta do Vitor Reis. Qual é o significado disso? Claro, se o Mike voltar,
se o menino voltar. Estou falando que é possível. Mas, cara, se eles não estiverem no banco contra o Criciúma, eles vão estar no banco contra o Vasco lá em Brasília. O que que isso significa para você, Diego? Ah, massa, significa que ciclos eles chegam ao fim e o futebol ele tem que se renovar. O Palmeiras vive uma experiência inédita no futebol brasileiro, que é manter um técnico tanto tempo, né? Outro dia eu estava pensando, o Tele ele chega no São Paulo em 90, né? Ele fica 90, 90, 91, 90, 91, 92, 93, 94, 95 ele sofre a isquemia e ele sai. Foram 5 anos, 5 temporadas. O Abel está na sua quinta temporada. Não houve outro técnico, né? Se você somar o Renato Gaúcho, as passagens dele de intermitentes, dá mais que isso. Só que continuidade não teve. E a continuidade não foi só do técnico, foi também do elenco. Ele manteve a maior parte dos caras não só no elenco, como titulares com ele. Mas o Abel, ele é qualquer coisa. Você pode xingar de qualquer coisa, menos de burro. Ele nunca foi chamado de burro em uníssono na arquibancada, porque todo mundo sabe que burro ele não é. E ele tá vendo, né, que os jogadores que o Palmeiras contratou estão rendendo mais do que esses caras que são os caras de confiança dele. E tudo leva a crer que o próprio Zé Rafael, o Rafael Veiga, o Rony já mostrou no ano passado que entende essa situação. Chegou a hora desses caras irem para o banco. Chegou a hora desses caras não jogarem. Porque, estão acabados, não é isso, mas é assim, é futebol, cara, você tem que trocar. Já dizia o professor Vanderlei que o futebol é cíclico, futebol é cíclico, é normal o futebol. O cara que tá, o medalhão que tá jogando bem, ele fica. Se ele não tá jogando bem, ele tem que abrir espaço. E o que o Palmeiras fez nos 2 jogos com essa nova formação é algo muito respeitável. O Palmeiras fez 2 jogos muito bons e não só em termos de movimentação em campo, né? O que as triangulações pelos lados do campo, né? Ali com o Rios fazendo a ultrapassagem para ir na linha de fundo para cruzar, o Zé Rafael não faz essa jogada. O Zé Rafael é um outro tipo de jogador. Ele não faz essa ultrapassagem na linha de fundo para cruzar que o Richard Rios faz, né? Pelo lado de cá, o Caio Paulista trabalhando junto com o Felipe Anderson ali também, traz coisas diferentes para o Palmeiras. E o Palmeiras estava com um problema de falta de criatividade muito grande. E isso era muito em razão do Veiga não viver um grande ano, né, Márcio? Desde o ano passado, o Veiga não foram as melhores temporadas dele, né? E nesse ano também, ele não estava vindo bem. E o Palmeiras achou uma maneira de jogar sem ele, uma maneira interessante de jogar sem ele, que eu acho que vai fazer muito bem para o Palmeiras. O Maurício eu achava que o Maurício ia demorar um pouco mais para mostrar a que veio, mas ele para mim, já está mostrando a que veio. Eu acho que ele tem que jogar hoje, e não só ele tem que jogar, essa combinação tem que jogar. Aníbal, Rios, Felipe Anderson e Maurício. Para pensar que esses caras todos não são da base de confiança do Abel, né? Você para pensar. O Everton o Rocha mas aí o Gomes ou o Murilo vão rodar. Ele não vai tirar o Gomes, que o Gomes é o capitão. Para mim, o Gomes tem que sair. Para mim, o jogador que teria que sair seria o Gustavo Gomes. Ele não vai tirar o Gomes. É o último bastião de confiança dele que eu acho que vai ficar. Eu acho que vai acabar sobrando para o Murilo, que é um zagueiro mais jovem, que é um zagueiro com mercado que eu não colocaria no banco. Mas Caio Paulista é novidade desse ano. Aníbal é novidade desse ano. O Rios é novidade do ano passado, mas não deixa de ser, não é do núcleo duro do Abel ali, né? O Maurício acabou de chegar, o Felipe Anderson acabou de chegar. O Estevão acabou de subir e o Flaco já chegou há mais tempo, mas agora só que ele está tendo espaço. Rapaziada, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de tudo, não perder nada, já chega deixando seu like, se inscreva também no canal porque é super importante a sua participação, vai lá no canal do Paulo Massini e se inscreve lá e deixa seu like em todos os vídeos e todas as lives, para você ficar por dentro de tudo e acompanhar tudo, não perder nada, tipo o sininho. Valeu, um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo.